Olá pessoal, tudo bem? KWG? Para mais um vídeo para vocês. E pois é, pessoal, hoje a gente vai dar uma olhada num dos animais mais icônicos da savana, a girafa. Mas não do jeito que todo mundo conhece, como aquele bicho super gracioso, não. A gente vai encarar a girafa como o que ela realmente é, um paradoxo biológico, né? Uma máquina que, por toda a lógica da engenharia, simplesmente não deveria existir. Vamos entender essa história. E a pergunta que guia toda a nossa análise é justamente essa: como é que pode um animal sobreviver quando a sua característica mais famosa, aquele pescoço, né, gigantesco, é também a sua maior fraqueza? É de verdade um quebra-cabeça da biologia que desafia a lógica. Vamos só listar rapidinho alguns dos problemas. Olha só. O simples ato de beber água poderia causar um derrame. Levantar a cabeça rápido demais, um desmaio não acerta. A posição que ela fica para beber água, né, deixa ela totalmente vulnerável a predadores. Como se não bastasse, por ser o ponto mais alto da paisagem, ela é basicamente um para-raio com pernas. E por trás de todos esses perigos tem um problema fisiológico central, um obstáculo gigantesco: a necessidade de lidar com uma pressão arterial que é, para dizer o mínimo, extrema. Sabe aquela sensação de tontura quando a gente levanta rápido demais do sofá? Que a vista até escurece, né, por um segundo? Pois é, isso acontece porque o coração não dá conta de ajustar a pressão a tempo de mandar sangue para o cérebro. Agora imagina só ter que lidar com isso, só que com um pescoço de quase 2 metros separando o coração da cabeça, né? É um problemão. E olha só, os números aqui são chocantes. Para garantir que o sangue chegue lá no cérebro com uma pressão normal, vamos dizer assim, 110 por 80, o sangue precisa sair do coração com uma força absurda, 220 por 180. É simplesmente o dobro da pressão de uma pessoa saudável. O dobro, né? Então, só para colocar em perspectiva, uma pressão de 220 por 180 em um ser humano seria classificada como hipertensão estágio 3. É uma emergência médica gravíssima. Para a girafa, é só mais uma terça-feira normal na savana, né? Tá, então como é que ela sobrevive a isso tudo? Bom, a evolução não criou só problemas sem criar um conjunto de soluções, né? E que soluções, né, pessoal? São os hacks biológicos absolutamente geniais. Agora a gente vai virar o jogo. Vamos sair dos problemas e mergulhar nas adaptações incríveis que fazem a girafa ser possível, né? Basicamente, o kit de sobrevivência da girafa inclui um coração, como uma verdadeira usina de força, um sistema nas pernas que funcionam como meias de compressão, rins super eficientes, e um sistema de válvulas no pescoço que é uma obra de arte da engenharia. Vamos ver cada um deles. Primeiro, o motor, né? O coração da girafa tem um nervo esquerdo super musculoso. Ele precisa ser assim para bombear sangue com força suficiente para subir mais de 2 metros de pescoço. E o mais incrível é que ele aguenta esse tranco todo sem criar as fibras rígidas que danificam o coração de uma pessoa com hipertensão. Beleza, mas como o sangue não empoça todo lá nas patas, né? A girafa tem artérias com paredes bem grossas e uma pele muito justa nas pernas, né? Isso funciona como se fossem meias de compressão embutidas. Ou melhor ainda, é como o traje, né, anti-G que os pilotos de caça usam para não desmaiarem em manobras radicais. Uma pressão arterial tão alta destruiria órgãos delicados, como os rins. Mas os da girafa, claro, são especialmente adaptados para aguentar o tranco. Isso as torna incrivelmente eficientes. Para ter uma ideia, eles produzem metade da urina de um animal de tamanho parecido, o que é uma vantagem, né, para economizar água na savana. E na hora de beber água, como que ela não tem um derrame? Simples. A girafa tem um sistema de válvulas super inteligente, né, no pescoço, que controla o fluxo de sangue. E quando ela levanta a cabeça, essas mesmas válvulas impedem que o sangue desça de uma vez só, evitando o desmaio. É uma engenharia vascular brilhante. Se todas essas adaptações já parecem incríveis, espere só para ver o que eu considero o grande finale, né? A maior gambiarra de todas. Ela é o exemplo perfeito da natureza bagunçada e totalmente improvisada da evolução, né? Vamos falar de um nervo chamado nervo laríngeo recorrente. Ele controla a nossa laringe, a nossa caixa de voz. Lá nos peixes, nossos ancestrais, o caminho dele era bem lógico, né? Saía do cérebro, passava pertinho do coração e ia para as guelras, direto e reto. Só que aí a evolução aconteceu. O coração desceu para o peito e as guelras viraram a laringe, né, aqui no pescoço. Em vez de criar um nervo novo, com um caminho mais curto, a evolução simplesmente esticou o antigo, né? Então, na girafa, o que acontece é o seguinte: o nervo sai do cérebro, desce o pescoço inteirinho, dá a volta por baixo da horta, lá do peito, e depois sobe tudo de novo até a laringe, que tá tipo a centímetros, né, de onde começou. Então, é um desvio bizarro, assim. Ou seja, um ponto central é esse:
Esse único nervo faz um desvio de quase 5 metros a mais do que o necessário. Um caminho totalmente ineficiente que só existe porque a evolução é mestre em trabalhar com o que já tem em mãos. E isso ilustra um ponto principal de forma brilhante. Esse nervo da girafa é talvez o maior símbolo, né, de que a evolução não é um design inteligente, ele é mais como uma gambiarra, né? Ele vai fazendo remendos, improvisos com as peças que já existem. O que nos leva, então, à pergunta de $1 milhão. Com tantos problemas, com gambiarras tão absurdas, por que, afinal de contas, a girafa desenvolveu esse pescoço tão longo? Basicamente, existem duas grandes teorias, né, na mesa aqui. A clássica, né, aquela que a gente aprende nas escolas, é que o pescoço serve para ela alcançar as folhas mais altas das árvores. A teoria mais recente, no entanto, sugere que ele é, na verdade, uma arma para combate sexual. A teoria da comida tem um probleminha, né? Observando as girafas, a gente vê que elas passam um bom tempo comendo de arbustos mais baixos. Um pescoço de, sei lá, 3 ou 4 metros já daria acesso à comida que nenhum outro animal alcançaria. Com 6 metros totais de altura, parece um exagero, né? Já a teoria da arma sexual parece bem mais convincente para a maioria dos cientistas hoje. Os machos travam batalhas violentíssimas, né? Usando o pescoço como uma clava para dar cabeçada uns nos outros. Essas lutas, ter o pescoço mais longo e mais forte, significa mais chance de vencer e, claro, mais chance de reproduzir, né? No fim das contas, o que é a girafa? Bom, ela é uma coleção de absurdos, né? Uma junção de soluções de altíssimo risco com adaptações brilhantes que parecem ter sido coladas umas sobre as outras ao longo de milhões de anos. Em resumo, ela é uma gambiarra elegante. Ela é um animal que exige uma manutenção biológica altíssima e que é surpreendentemente frágil e que tem um design que desafia qualquer lógica. Mas que, contra todas as probabilidades, funciona. E funciona magnificamente, né? Isso nos deixa com uma reflexão final, né? Se a girafa, que é um ícone de design da natureza, é na verdade um conjunto de improvisos, quais outros animais que a gente considera perfeitos estão por aí, escondendo as suas próprias e fascinantes absurdidades evolutivas, né? Nos vemos no próximo vídeo, um abraço a todos e tchau, tchau!